Então, pessoal, boa noite. Mais uma aula aí. Nossa terceira semana. Primeiro a gente viu, então, tomografia computadorizada, né? Tem alguns materiais, já tem a tarefa. A tarefa, a princípio, era para ser para semana passada, para sábado, né? A pedidos aí, eu coloquei mais uma semana, então vai até o dia 29. Tem 17 tarefas aqui dos 27 inscritos. Então, fica, dessa vez aí eu dei esse prazo a mais, mas da próxima não pretendo mudar não, viu? Então, entreguem. E é muita presença que conta. Vocês sabem que a tarefa, elas valem para 10, para várias presenças. Então, é importante que vocês façam nos prazos, certo? Aqui já está o link da chamada dessa aula, da nossa aula síncrona. É sempre o mesmo link. Ele fica, ele fica aberto para vocês lá no Moodle também. E aí eu abro durante a aula e fecho ao término. O 9 e pouquinho eu fecho ele lá. Então, tá normal o Moodle, né? Beleza. Deixa eu botar no outro modo aqui. A gente vê melhor. Então tá lá o link da presença, já joguei no chat também. Vai, preencham lá. Vou fechar aqui. Primeiro, então, primeira semana a gente viu tomografia computadorizada, tem uma tarefa até sábado. Depois disso, realmente não vou aceitar mais, não é uma tarefa tão difícil. A aula dela tá gravada, tá aqui também. Tem o slide aqui, tá? Segunda semana a gente viu desfibrilador cardioversor DEA e marca-passo cardíaco. Aqui estão alguns pequenos vídeos também. Peço que assistam, são bem pequenos, né? Não passa de 10 minutos, nenhum deles. Então tem alguns videozinhos. A tarefa também já está aqui para esse sábado, para o dia 29. E a aula também já está aqui, a segunda aula gravada. Correto? Terceira semana, a gente viu bomba de fusão, incubadora e unidades eletrocirúrgicas. Também estão aqui os slides e alguns pequenos vídeos para vocês se orientarem e visualizarem o equipamento em si funcionando. A tarefa também está aqui, aí seria para outra semana. O prazo sempre é um prazo bem, bem longo, então por isso que eu não quero pegar para depois e acumular para vocês mesmos, até para as outras matérias. Então tem 10 dias aí, dia 5 de setembro, terceira semana. Essa tarefa aqui que também não é lá difícil assim, não. Aqui, quarta semana, que nós vamos ver hoje, ventilador pulmonar e equipamento de anestesia. Tá? Já coloquei 2 videozinhos pequenos aqui. Se der tempo ao final, a gente dá uma assistida. Mas vejam aí depois, se não der tempo. Tá? São pequenos também. 4 minutos, 4 minutos. E aqui nosso slide da aula de hoje. Alguns documentos de apêndice aqui, para a gente ter uma ideia, alguns manuais, algumas teses de mestrado, algumas coisas assim que podem auxiliar vocês ter mais curiosidade, né? Coisas mais práticas aqui. A nossa aula em si está ali em cima. E aqui o trabalho do pessoal do semestre passado de equipamentos de anestesia. Eu vou mostrar para vocês também hoje. E tem um videozinho também aqui, bem curto, de equipamento de anestesia. Aí o trabalho dessa semana aqui, vou mostrar ele, referente a essa semana, seria fazer uma apresentação de slide, né? Você vai abrir o PowerPoint ou algum programa que você use para fazer a apresentação de slides, onde você vai escolher um desses grupos aqui, né? Um desses temas, e você vai fazer o slide referente ao que fala aqui cada um desses itens. Então, você não precisa fazer sobre todos. Escolha um dos 4, tá? Um dos 4. Posso até deixar em maiúsculo aqui para vocês. Então, escolhi o número 1. Faz o número 1 e me entrega o slide, né? Ou escolhi o número 3. Faz o número 3 e me entrega o slide. Aqui é onde você vai entregar a tarefa. Tem 17 dias aí a partir de hoje. Então, é um tempo bem razoável aí para fazer um slide. Essa tarefa da semana 4, né?
de tudo isso, né? Já está todo mundo na mesma página ainda de novo. Sempre gosto de dar esse overview para vocês se localizarem. Não sei se vocês estão assistindo todas as aulas, então isso é mais para vocês se localizarem em relação às datas também. Beleza, então vamos para a aula. Alguma dúvida em relação aos trabalhos e tudo mais? Tá tranquilo. Aqui o pessoal escreve. Professor, no caso dos resumos, quando requisitado, relatar sobre manutenção do defeito do equipamento. Geralmente, equipamento médico hospitalar tem sua própria fabricante como atuador nesse critério, correto? Sim, correto. Então, como proceder nessa redação quando não se tem acesso a essas informações com defeitos comuns, procedimentos de manutenção, etc. Então, manutenção preventiva e algumas corretivas, a gente tem acesso, sim. Mas, de toda forma, você não precisa entrar em detalhe do equipamento em si, da placa, de quanto está de tensão, essas coisas não. São coisas que estão nas normas, nas normativas, que estão disponíveis, coisas que estão no GEMA, né, o livro que a gente segue, a cartilha do GEMA, da Anvisa, e são coisas bem generalistas que vão estar nos slides. Então, não tem nada que eu não pedi, que eu não dou na aula, não. Está lá na aula, se você olhar sobre o equipamento em questão, você vai na parte de manutenção e alguns cuidados que tem que se ter no manuseio e na manutenção, principalmente corretiva, preventiva, que é a manutenção que você vai acompanhar o funcionamento, ter um pleno funcionamento, você vai colocar, tá? Coisas de manutenção corretiva são coisas mais específicas de fato. Se você souber, muito legal, você achou e tal, mas se não achar, não tem problema nenhum. Não sei se eu te respondi aí. Resumindo, você não precisa entrar em detalhes de fabricante, não. Equipamento, geralmente, sim, ele caso alguns defeitos, principalmente equipamento de grande porte, com fabricante ou com autorizado, né? Beleza, Eduardo? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá para a aula. Hoje, ventilador pulmonar e equipamento de anestesia. Vou começar pelos ventiladores. Inspira, respira e não pira. Com calma. Os objetivos, para que ele serve, né? Ele tem o objetivo de promover suporte ventilatório temporário, né? Completo ou parcial. O paciente que não consegue respirar de uma forma normal. Então, o paciente tem algum problema ou vai fazer algum acompanhamento e ele necessita desse equipamento para auxiliá-lo na respiração. Um equipamento, objetivo bem simples, né? Mas um equipamento extremamente importante, principalmente nesse nosso momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, como é uma gripe, né? Ele causa danos ao pulmão, um vírus que vai direto ao danoso ao pulmão, então esse equipamento, daí a importância dele, né, nesses últimos tempos que a gente está vivendo. Então, para que ele serve? Para insuficiência respiratória, uma forma de prevenção, tá? Profilática é uma forma de prevenção para algo mais, para algo não progredir e para um auxílio aos outros sistemas, né? Se então o sistema, o paciente está com algum problema cardíaco, alguma coisa assim, ele tem aquele auxílio ali do sistema respiratório conseguindo funcionar, consegue previsionar esse funcionamento pleno do sistema respiratório para que seja tratado outro sistema que esteja ali, o paciente que esteja com aquela doença. Então, ele é usado para continuamento, né? Para tratamento, para uma possível recuperação, melhora do paciente. Então, ele serve ali como acompanhamento, né? Então, ele vai medir ali, vai atuar na parte de saturação de oxigênio, a parte de gasosa, né? Das trocas gasosas que a gente tem no nosso sangue, que é o responsável que a gente viu lá do sistema cardíaco, que é responsável pela manutenção
e distribuição dos nutrientes no corpo, manutenção da vida, né? As nossas células precisam do oxigênio para sobreviver, então elas vão consumir oxigênio, vai ter essa troca gasosa contínua, então esse é o nosso sistema respiratório. Então ele vai aumentar o volume respiratório, o volume pulmonar, ele vai auxiliar exatamente nessa manutenção do sistema respiratório como um todo. Então tá aqui a cara do display do nosso equipamento, tá? Já dá para ver aqui algumas coisas sobre saturação do sangue, algumas coisas volumétricas, ó. Então são gráficos de respiração, né? Sobe, desce, inspira e transpira. Então é um sinal fisiológico aí bem simples, né? A gente viu o ECG, que era o batimento lá do coração. Aqui também é um sinal 1D, né? É um sinal elétrico no tempo. Então a gente tem um sinal respiratório aqui na tela. E aqui alguns botões de manuseio do equipamento, né? Onde a gente vai colocar aqui as partes de configuração, que geralmente quem vai mexer aqui vai ser os agentes de saúde. Alguns equipamentos mecânicos aqui que a gente vai ver também, né? A parte eletrônica, capsulada aqui, a parte de monitor do display e essa parte mecânica que vai no paciente para as trocas gasosas, que é chamada de traqueia, né? Que ela simula também a nossa traqueia. A mangueira em forma de traqueia. Então tem alguns tipos, né? Aqui tem 3 tipos para cuidado intensivo, né? Que vai ser na UTI, os portáteis, né? E os de transporte. São mais para ambulâncias, para algo mais que tenha que ser levado até o paciente, né? Para manter ele bem até ele chegar no hospital, no UTI ou na unidade de tratamento em geral. Então, o funcionamento vai ter energia de entrada, o sistema de transmissão e conversão de energia, né? Aí vai ter a parte mecânica dele, que é as partes das mangueiras, das bombas, para fazer as trocas gasosas. O sistema de controle, as válvulas lá, onde vai ter a troca de gases junto com o paciente. E a unidade central de controle é a parte mais eletrônica lá, que é onde geralmente vai estar o monitor, o display. Aqui a parte da energia, né, vai ter cabeamento e vai ter também uma bateria para manter o equipamento em funcionamento por um tempo até que, se tiver algum pico de energia, alguma coisa, para manter o paciente. Aqui está um diagrama de box, vamos dizer assim, né, mais simplificado. Então, ele vai ter alguns sensores ali de pressão, de fluxo, os painéis de controle, que é onde você vai fazer as configurações de fluxo, o quanto que você quer de ar, que vai entrar, que vai sair, tudo mais. O monitor, onde vai mostrar, né, tudo isso, todas essas informações, quantidade de pressão, aqueles gráficos, vai ter o painel também do lado ali. Isso tudo vai para uma central de controle, né, a CPU, nosso microcontrolador aqui, que vai acionar. Então tá aqui a imagem, o diagrama de funcionamento do ventilador. A gente tem a parte aqui dos transdutores, né, que medem pressão, medem fluxo de ar. Então, os transdutores dão a informação aqui para a CPU, né, para o nosso controlador. A gente consegue fazer as configurações pelo painel de controle. A gente faz as configurações de quanto a gente quer nas variáveis que a gente consegue modificar, as 4 variáveis. E eu falo aqui, ó. A gente consegue controlar fluxo, volume, tempo e pressão. Então, o médico, o agente de saúde, né, vai poder fazer todas essas configurações dessas 4 variáveis aí, com esse tipo de equipamento. Se cair de novo, vocês me mandam mensagem de novo lá no WhatsApp. Eu vou ficar mais esperto aqui, tá? Que eu já volto rápido.
Eu já estava falando um tempão aqui, sem saber. E qualquer coisa eu ligo a internet do celular aqui. Então a gente consegue controlar essas 4 variáveis: fluxo, volume, tempo e pressão, pelo ventilador, nesse painel de controle aqui. A gente vai estar medindo as variáveis de feedback, né, para ver o funcionamento está ok, se a pressão está ok, se não está passando nem menos do que a gente configurou. E no monitor a gente vai conseguir visualizar todas essas informações, né, tanto de gráfico quanto de valores. Então, sistema respiratório, né, a traqueia, a gente faz a introdução do cano na traqueia mesmo, ele chega bem próximo e consegue fazer a inflar e desinflar aqui o pulmão, né, pelas bombas, as bombas de fluxo aqui. Então a gente consegue fazer essa respiração. De vez em quando eu vou voltar aqui para o Isaías, para ver se está ok. Aí nós conseguimos fazer então essa respiração de forma artificial, né, inflando e desinflando aqui o pulmão, e consegue fazer também eliminar líquido, essas coisas que são coisas de uma pneumonia, por exemplo, de uma bronquite, né? O paciente não tá respirando direito por alguma forma, ou fazer uma manutenção da respiração dele. Às vezes ele está até conseguindo respirar, só que você quer manter aquilo com total certeza que o paciente está bem, então você entuba ele, né? Uma traqueostomia aqui, você enfia esse cano direto no sistema respiratório. Então a parte do ramo inspira, né? Ele puxa o ar e ele expira, solta o ar. Aqui são bombas mecânicas. Parte eletrônica, parte mecânica. Então são os 4 parâmetros que a gente consegue controlar, né, para esse equipamento. Aí tem alguns valores quantitativos que a gente vai fazer a parte da manutenção. Você vai medir, né, potência, corrente, tensão, vai ver as continuidades dos cabos, se os cabos estão ok, eletrodo, vai fazer aqueles transdutores que vão fazer as medições, né, para ver se o paciente está entubado da forma correta, se está dando a pressão correta. E as análises de forma de onda, né, que a análise de forma de onda desse equipamento ela é bem simples, né? É a de respiração mesmo. Aí vai ver pressão, vai ver outros parâmetros aqui também. Aqui é o primeiro equipamento, um pouco da história do equipamento. Parece uma incubadora gigante, a ideia era meio que essa mesmo. É uma incubadora para adulta aí, né? Porque é a mesma coisa que a gente fazia lá que faz com recém-nascido hoje. Então, o adulto ele entrava aqui dentro e fazia todo o condicionamento, né, de pressão do ar, da qualidade do ar, conta de oxigênio. Então fazia todo e aqui para fazer o manuseio do paciente, né, entrar, colocar a mão ali. Então foi o primeiro equipamento de ventilação aí. Aqui a bomba, a parte de bomba do equipamento, parte elétrica também. Era bem rudimentar, né? Incubadora gigante aí. 1927, um cientista de Harvard, era para portador de poliomielite, que fazia esse tipo de tratamento aí, com esse equipamento. Primeiro uso dele. Aí um pouco mais rudimentar também, mas já dá mais um pouco já mais recente, umas décadas depois. Pressão dele aqui já dá para ver que é parte analógica, né, valvulada. E você vê que o equipamento ele era mais analógico, né, do que tão eletrônico que a gente conhece hoje. Então ainda era bem rudimentar ainda. Mas já diminuiu bastante o tamanho, né? Nem comparo. Aí foi lá já em 1957, já foi no pós-guerra, com um engenheiro de aeronáutica. A guerra ela acaba trazendo esses avanços tecnológicos, né? Tem muita coisa ruim, mas tem essa questão da necessidade, né? O ser humano acaba desenvolvendo. Ele era engenheiro e ele era médico também. Então, os objetivos mais gerais aí do equipamento: oxigenar o paciente, né? Eliminar secreções. Então, o paciente que está com líquido na respiração consegue eliminar. Vou olhar aqui de novo. E aí, Isaías, bom? Tranquilo?
Ventilador, ventilar adequadamente os pulmões, né? Fazer a respiração da forma adequada, mais no sentido da mecânica em si, né? Aqui é a questão da oxigenação. Então, às vezes o paciente está respirando, mas não está conseguindo oxigenar da forma correta. Então, a gente insere mais oxigênio naquele ambiente ali controlado. E para algum tipo de acompanhamento respiratório, e sempre manter também a respiração desobstruída, né? As vias aéreas desobstruídas. Isso, com a pressão do ar, acaba conseguindo fazer isso, né? E vai limpando e tem uma respiração leve e limpa, né? Aqui está um exemplo mais comum, mais usual mesmo de respirador. A gente tem alguns lá no nosso laboratório. A gente dispõe de alguns equipamentos desse lá. Infelizmente, a gente não está tendo acesso, né? Devido ao nosso momento, mas caso vocês vão lá no IFB, alguma coisa assim, vocês reparem, tem alguns ventiladores lá disponíveis. Vão ver alguns com bomba já do lado e tudo. Um exemplo bem mais padronizado do que é usado hoje aí. Falar um pouquinho dele especificamente, mostrar dele um pouco. Aí que tá falando do porquê da utilização dele, a descrição básica, ele de frente, o diagrama, né, ele por trás, que dá para ver onde a parte também onde você vai ter a acessibilidade aqui da manutenção, a parte eletrônica, né, onde fica o monitor, e aqui tem mais parte também, tem mais coisa mecânica também, as bombas. Aqui é um exemplo de manual, pessoal, para vocês terem uma ideia como é que seria o manual lá no hospital, você teria acesso, para não estranhar muito, para vocês terem uma ideia. Ele mostra aqui o diagrama, onde é que fica cada parte, a parte de alimentação, monitor. Esqueçam da chamada não também, pessoal. Aqui, ó. Lista de presença, aula síncronas. Vou colar aqui de novo. Deixam lá, tá aberto. Então, só um diagrama, né? Aqui outro diagrama mais com as questões das conexões, dos conectores. Vista frontal e a vista pela traseira dele. Aí a questão já do uso, alguns símbolos. Tá? Isso aqui é só para vocês darem uma olhada. Se quiser pausar o vídeo, quando for ver o vídeo também. Como é que seria o manual, né? Então, não é para entrar muito em detalhe, não. É só para vocês terem isso aí com vocês, para vocês terem uma ideia como é que seria. Fala de algumas coisas, ó, bateria e tal. Fala cada parte, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa. Partes dos alarmes, tudo mais. Agora eu tô olhando o celular aqui, para se cair eu volto. Ó. E vocês pausam o vídeo quando vocês forem dar uma estudada. Dar uma olhada como é que seria um manual aí. De uso, né? O estado. Parte de simbologia também importante. A parte da classe do equipamento, né? De acordo com a Anvisa lá. Ele é um equipamento tipo B. A classificação, dispositivo de acordo com a norma tal. Ele é um tipo B, classe 1. Ele tem parte intrusiva, né? Equipamentos com um pouquinho mais complexidade. Mas não é, por exemplo, o bisturi elétrico, que é muito mais perigoso. A pá está silenciado. Esses símbolos eles tendem a ser bem universais, né? Para qualquer tipo de equipamento, e no mundo todo, eles tentam usar os mesmos símbolos para a gente ter essa questão de padronização. Interruptor ligado, bateria, como é que tá, se é criança, né, uso infanto, se é uso adulto, parte de resíduo, né, se é infeccioso, resíduo tipo 2, tipo 1.
Alguns possíveis problemas de manutenção, o paciente ligado a ele sempre tem que ter alguém olhando, geralmente o acompanhante, o agente de saúde, algum tipo de alarme também. Parte tem que ter a questão da umidificação, né? O equipamento que vai passando o ar ali, e aí vai desidratando, vai secando a via respiratória, o pulmão. Então tem um umidificador também na questão da respiração, para estar sempre lubrificando. E só a saliva, ela não adianta, né? Quando você só fica soprando o ar, você vai secar o paciente. Uns cuidados também. Checklist, geralmente vai sempre, todo equipamento no hospital, principalmente, vai ter o checklist, né? O que é que eu tenho que fazer nesse equipamento? E geralmente são as mesmas coisas, né? Bateria, calibração, que é preventivo, e de acompanhamento, e limpeza, né? Tanto externa quanto interna quanto externa. E aqui é dos componentes que acompanham o ventilador, não só a máquina, os componentes, né? Então é meio básico, assim, todo equipamento é meio parecido. Aí você vai ter o checklist, tem alguns hospitais que é até digital já isso aqui, mas a maioria dos nossos aqui ainda é no papel mesmo, você vai ter data e tudo mais, vai ter sempre ali os cronogramas, né? Vai seguir, vai dando check em todos esses itens aqui, que já são itens que tendem a dar problema, ou já foi, né, tudo de acordo com as normas. Então, sempre vai ter um checklist. Ah, esse aqui é o checklist de ventilador. Então, você vai pegar o checklist de ventilador e vai verificar tudo isso aqui, vai dando check. A questão do processo de limpeza, como é feito. Esse aqui é um manual também. Então, tudo tem lá no manual, caso necessite. Ó, de preventivo e corretivo. Então, os manuais dispõem, né? Depende do equipamento, da complexidade do equipamento. Equipamentos maiores, complexidades, geralmente o fabricante. Alguns a gente consegue, por nós mesmos, fazer, né? Inclusive corretivo. Ó, a parte do filtro, igual o filtro de carro, né? Do ar-condicionado, você tem que trocar de tempos em tempos. Filtro de casa. Você vai respirar um ar ruim ali, ainda mais no paciente, né? O paciente já está com problema de respiração. Então, a parte de filtro, como é que troca o filtro, a parte de filtro ainda, que fez todo o procedimento. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Há algumas características técnicas do equipamento específico, mais como exemplo mesmo. Tá? Essa foi a aula de respirador. Deixa eu ver se eu estou aqui ainda. Tô. Tem alguma dúvida, alguma coisa que queiram falar sobre o ventilador ainda? Tudo ok? Vou aqui nossa aula aqui. Ó, isso aqui é um manualzinho de instrução de um circuito parts, ó. Partes e peças acessórias de um ventilador mecânico lá. Aí ele tem 3 modelinhos aqui, ó. Tem um kitzinho que é para infanto, a parte de entubar, né? São os canos aqui, as traqueias e tal. Aí um completão para adulto, aí vira isso aqui e tal. Exemplo para vocês, né? E aqui um simples, né? Vem só um mais longo, não tem tantas divisórias. Aí ele mostra e tal. Tá lá no Moodle para vocês verem. Tem uma ideia. Aqui também tem mais um manualzinho. Um manual de instrução do uso desse equipamento aqui. Por que eu coloco lá esses manuais? Não é para decorar nem nada, é só para ver, né? Tentar entender como é que seria, porque é padronizado. Esses manuais tudo passa lá na Anvisa. Tudo passa lá na Anvisa. Tem alguns que tem, quando tem alguma parte de comunicação, passa na Anatel. Passa nos dois, né? Tem certificações específicas. Então tá lá, você não assustar tanto. Então, quando você estiver lá no hospital, tiver algum contato, vocês não. Mas eles são bem básicos, são bem tranquilos mesmo. Não são gigantes também não. Aqui tá uma aulinha também para
para ventilador de uma colega da UNB e fala desse tipo de roteiro aqui que ela segue. Vocês têm ideia do o conceito e tal, esse aqui tudo eu já falei, por isso que eu estou passando rápido. Tá? Pressão positiva, o que, que é? Depois eu vou passando rápido que eu já falei isso aqui. Ó, quais as patologias que é mais utilizado o equipamento? Um tipo de pneumonia, intoxicação, muito oxigênio, gera intoxicação, né? O oxigênio é tóxico. A gente tem que ter até um tanto de saturação no nosso sangue que ele é ok. Mas que se você está com hiper de oxigênio, me fugiu o nome agora. E tem a hipo também, que você está com. Também tem a hipo, que é que você está com pouco oxigênio no sangue. Aí você usa o ventilador também. E aqui é quando você está com a ventilação baixa, você não está conseguindo respirar bem. Falta de ar, né? Resumindo. Queda de pressão arterial, então, para você aumentar a pressão arterial, você aumenta a respiração também. E um outro tipo de pneumo, né? Pneumo é bactéria, certo? Então, a bactéria, ela gera, quando o corpo vai se defender dela, gera líquido, né? Quando gera o líquido, acaba atrapalhando na respiração, pode causar inflamações e levar a óbito, né? Pneumonia. Então, aqui é um exemplo de explicação da pneumonia, ó. Bactéria pneumococci. Aí ó, a bactéria ataca, o corpo se defende e gera um fluido, né? E aí o fluido ele acaba atrapalhando na respiração. Basicamente a pessoa morre sem respirar. Aqui, ó, hipoxemia e hipercapnia. Isso aqui é pouco oxigênio e muito gás carbônico. Então, pouco oxigênio e muito gás carbônico. Tá respirando errado, né? Tá, tem alguma coisa errada. Aí você aumenta o nível de oxigênio na respiração. Usa o ventilador. Ó, hipoventilação, pouca ventilação. Tá explicando um por um daqueles lá que eu já acabei explicando no outro slide lá. A manutenção, tem o equipamento, tem o ambiente e tem o erro humano, né? Vamos ver o que vai gerar mais problemas. Geralmente é erro humano e o erro do equipamento. Pouco geralmente é o ambiente e a infraestrutura do hospital. Então, isso aqui é uma pesquisa que teve, né? Por isso, da manutenção preventiva. Você consegue corrigir tanto esse quanto esse. Você abaixa os dois e você tem poucos erros. E aqui é vidas humanas. E ainda, só conferindo. Algumas falhas aqui, exemplos de falhas. Algumas dicas de manutenção. Vocês dão uma olhada direitinho. Eu também falei bastante já dessas coisas. Só dando um overview mesmo, uma passada de manutenção, de suporte, né? Tá. Essa é a aula de uma professora. Aqui também é a mesma professora, ela estava falando sobre a parte de cuidados também, né? Então, calibração, principalmente parte de calibração aqui, do equipamento. Também vou deixar para vocês dar uma olhada. Nada disso aqui é aprofundado para vocês precisa não, mas é bom ter uma ideia, né? E ter um material também para algum tipo de consulta, se necessário. Tá? Foi uma pesquisa que ela fez do mestrado. A pesquisa está pronta, vocês não precisam pesquisar, já está pronta, é só para vocês terem uma ideia do que ela teve de poderia ser uma melhoria. Aqui tá um artigo em si, tipo A e tipo B, as respirações. Também está lá no Moodle. Algumas patologias associadas aos ventiladores, a gente já falou. Aí também está no Moodle. Aqui uma dissertação.
mais um manual para vocês darem uma olhada, tá? Só para nível de consulta, não precisa decorar nada disso aqui. Outro manual de um equipamento bem comum. Tá? De ventilador era isso. Vou falar bem rápido de equipamento de anestesia, tá? Vamos lá. Eu acho que quando eu sair da sala, eu continuo gravando. Preciso gravar de novo. Isso aqui foi trabalho do pessoal do semestre passado. Eu peguei, dei uma ajustada, né? E criei uma aula em cima do trabalho pessoal. Né? Equipamento de anestesia, né? O equipamento de anestesia, ele tem uma parte do respirador aqui, tá? Então, tem a ver um com o outro. Aqui são os remédios, né? Os anestésicos. Porque existe um anestésico para antes, tem um para durante e tem um para depois, né? E é a composição desses gases, reservatório aqui. Par de bombas, a traqueia também, que vai lá em contato com o pulmão do paciente. Pode ser um procedimento cirúrgico. Né, os monitor que a gente vai ter do respirador. E as partes do monitor multiparamétrico também, acompanhando outros dados, né, do paciente, ECG e tudo mais. Pressão, saturação de sangue. Então, tem tanta informação de respiração quanto informações de outros sistemas. Então, ele tem um ventilador pulmonar, que a gente acabou de estudar. Tem a parte de sensores para fazer toda essa geração desses dados, o acompanhamento. Fluxo, né? A parte de também transdutores para medir fluxos. Vaporizadores para fazer a parte de umidificação. Aí um pouco do histórico dele, ó, como é que era a anestesia antigamente, era só um tubão com o gás lá que ia usar, e aí direcionava e girava a válvula lá. Bem rudimentar, bem mecânico. Tudo mais valvulado, mesmo por pressão. Aí teve umas melhorias, né? 40 anos depois. E aí a gente chegou no nosso aqui. Alguns exemplos, alguns tipos que tem no mercado aí. Um mais de mesa, esse aqui que é de carrinho, que é para que você consegue levar e tem mais opções. E esse aqui é mais simples, né? Dependendo do procedimento. Esse aqui você tem maior acompanhamento. Às vezes você já tem todas essas informações por outros equipamentos e você precisa mesmo da parte mais mecânica ali da anestesia. Você faz acompanhamento por outro equipamento. E também para aqui de dentista, né? Dentista tem. Mesmo que muito mais simples, mas ele também só tem um do gás lá e tem por líquido também. E tem por injeção, né? Aí ele joga lá o gás no dente, faz o tratamento. É local, né? Anestesia é local. Anestésico, ele tem 3 partes principais. É a parte de fluxo contínuo, tal, respiratório e o ventilador, para fazer a parte da troca gasosa. A parte de seção do fluxo é responsável pela mistura dos gases, composto por fluxímetro e vaporizador. O fluxímetro vai medir ali a pressão, né, o quanto de fluxo está passando, né, e o vaporizador para fazer essa troca gasosa. E aí a parte das 3 partes aqui, a parte também que referente às trocas gasosas aqui, você faz a coleta e tudo mais. E as bombas, né, o ventilador pulmonar em si, que é o que vai gerar pressão mecânica. Que é parte da calibração do equipamento, seguindo as normas são essas aqui, da Rede Brasileira de Calibração. Aí consegue verificar alguns valores importantes, né? O tempo, a porcentagem ali de oxigênio, está dentro dos parâmetros, está passando.
as curvas de fluxo, de pressão, porcentagem de oxigênio, algumas coisas aí, valores seria mais quantitativo, né? Diagrama de bloco do equipamento seria esse aqui. Então, teria lá os 2 cilindros, tanto de... Deixa eu ver aqui, caiu. As válvulas de segurança, os medidores de fluxo, o vaporizador, as válvulas, que seria mais a parte do ventilador aqui. E aqui seria a saída já dos gases, já para o paciente. Teria lá o cilindro lá de nitrogênio e de oxigênio. Acho que aqui era para ser CO2, né? Não sei, tem que olhar isso aqui. Ah, não, N2O. É NO2. O anestésico. Isso aqui já quase nem é usado. Aí o NO2, agora é só odontologia, né? Alguns Aquele consultórios. seria o anestésico utilizado aqui, ele está usando Óxido nitroso, isso mesmo. Óxido nitroso. Aí porque também tem um cilindro de gás carbônico, também, tem uns que tem os 2. E aí do tem dióxido um anestésico carbônico, também, para fazer as misturas, né? Mas o dióxido faz uso na parte do insuflador, na parte da laparoscopia. Aí na anestesia é só cilindro 2 e, no caso, se tem suministro de ar. Antigamente usava muito cilindro NO2, óxido nitroso, para fazer a primeira anestesia, mas já pela questão de que o óxido nitroso é muito contaminante no corpo, né? Aí já foi substituindo e ficou só concentração de oxigênio junto com os gases que são administrados pelo vaporizador. Isso, perfeito. Então, no caso aqui, como ele está dando um exemplo aqui desse aqui do dentista aqui, ó. É local, aí ele usa o óxido nitroso. Aqui onde mede o fluxo, né? Faz a parte de medição de pressão. Parte de a válvula e tal, isso que a gente acabou falando já nas figuras, né? A parte do vaporizador, alguns exemplos, a gente já falou, a normativa. Essa aqui era a anterior, aí foi substituída por essa aqui mais nova. A manutenção preventiva, o que a gente tem que ficar de olho? Geralmente padrão também. Eu vou rapidinho para os vídeos, que são bem pequenos e eu acho que seriam mais objetivos que isso aqui. Mas aí estão os exemplos, né? Vou para os vídeos aqui rapidinho, já assisti já. Tá lá no mundo também. Aí, galera, vou abrir aqui. Aí, galera, que foi Tigéria Clínica, hoje nós estamos aqui. Vou deixar nesse tamanho aqui mesmo. Deixa eu ver aqui qual que tá rodando. Pronto. Vou pausar esse. Bem rapidamente, para quem não conhece, que ele possa entender um pouco mais. Como é que tá o áudio aí? Tá ok? Sobre como funciona esse aparelho, essa instrumentação biomédica, esse equipamento médico assistencial. Lembrando que a gente tem uma classificação na RDC 02 de 2010 da Anvisa, que classifica esse tipo de equipamento como equipamento médico assistencial. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de aparelhos de ventilação pulmonar mecânica: os ciclados a pressão, a volume e a tempo. Como que funciona o ciclado a pressão? O aparelho vai administrar uma mistura gasosa e vai fazer a expiração assim que a pressão pulmonar atingir o valor que foi pré-ajustado, em geral, em centímetros de coluna d'água, e é isso aí. Administra a mistura, atingindo a pressão, ele faz a exalação. No aparelho de ventilação pulmonar mecânica ciclado a volume, é um pouco diferente. Ele vai injetar um volume, dispensar um volume para o paciente, e a pressão resultante no pulmão do paciente vai ser decorrente desse volume, principalmente da complacência pulmonar, que é quanto que indica quanto o pulmão vai deformar para um dado acréscimo de pressão. O outro aparelho é o ciclado a tempo. Você ajusta no aparelho um fluxo em função do peso do paciente, normalmente paciente de menor peso,
E com esse fluxo constante, é ajustado o tempo inspiratório e o tempo expiratório. Quando você multiplica o tempo inspiratório pelo fluxo, vamos ter, em decorrência disso, o volume que foi administrado. Eles têm vários modos de ventilação. Um dos modos mais conhecidos é o modo de ventilação controlada. O modo de ventilação controlada é o seguinte: você ajusta os parâmetros que o paciente tem que receber. Então, o aparelho faz todo o trabalho de mandar a mistura gasosa, o tempo inspiratório, relação INS, por aí vai. Tem outro modo, por exemplo, que é o modo assistido controlado, onde o paciente ele consegue, por esforço próprio, fazer uma ventilação das vias aéreas, né? Ele faz o esforço inspiratório, o equipamento percebe esse esforço e manda a mistura que foi pré-ajustada. Tem vários modos de ventilação, muitos mesmo, por isso que é importante estudar mais profundamente esse tipo de equipamento e manter um bom relacionamento com os profissionais de fisioterapia respiratória, enfermagem de UTI e os médicos de UTI. É importante que a gente se aproxime, entenda melhor como a gente pode contribuir com eles. Então é isso, ventilador pulmonar, ciclado a pressão, ciclado a volume e ciclado a tempo. É isso aí, pessoal. Quem quiser complementar mais alguma coisa, posta no comentário, que a gente vai ampliando a discussão. Se você está gostando, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, utiliza a aba comunidade e, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Então, pessoal, ele falou aí dos tipos de ventilador, né? Bem rápido, mas é isso mesmo que eu pretendia com vocês aí. Vou voltar aqui. Provavelmente, quando vir a aula gravada, vai aparecer só o Isaías lá no canto. Lá. Tá ligado a câmera aí. Aí, então, um vídeo bem rápido mesmo, falando dos tipos, e ele estava falando daquela questão do que a gente consegue controlar, das variáveis que a gente consegue controlar com o ventilador. São essas 4 variáveis aqui, ó. Fluxo, volume, tempo e pressão. Por isso que existem diferentes tipos de ventilador pulmonar, tá? Mas o princípio em si de funcionamento é o mesmo, assim, só a questão de um detalhe ali, tá? A aula, em geral, ela vai servir para todos eles, a parte de manutenção, operação, tudo mais. É só a variável que você vai tá controlando, tá? O vídeo está aqui no... E no Hospital São Cristóvão... Não, vamos ver se... Foi gentilmente cedido o espaço pelo engenheiro Wagner para a gente fazer alguns vídeos para ajudar vocês aí a pensarem mais sobre a questão dos equipamentos. Então, eu estou aqui com a Aline Gouveia, que é tecnóloga, especialista em metrologia e é responsável por toda a metrologia aqui da área de engenharia clínica. Então, rapidamente, esse aqui é um ventilador pulmonar mecânico, esse aqui é um analisador de desempenho que a Aline usa para checar o aparelho. Então, eu vou pedir para a Aline mostrar os acessórios. Ventilador funcionando aqui, ó. Não adianta ter o aparelho se a gente fazendo as aferições, para ver se ele está dentro do... Vou pedir para a Aline aqui mostrar cada acessório e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Gera os gráficos, aqui já tem as normas, tudo implementado. 10 acessórios desse aparelho. Cada aparelho tem o seu acessório, mas o que a gente vai falar aqui... Tá bem, melhor pausar, né? Estava funcionando aqui o ventilador, aqui é o calibrador, ele já gera todas as normas, já tem tudo dentro dele aqui. Igual a gente viu lá com o analisador de ECG, de desfibrilador. Então já tem tudo configurado. Você consegue ver as ondas e ver se está dentro das normas. Geralmente já tem as normas brasileiras também. Aí quando alguma coisa muda, atualiza, a gente consegue atualizar o software aqui também. E fazer essa questão de adequação. Então estava funcionando aqui. Ele joga aqui como se fosse o paciente, a traqueia do paciente, consegue já fazer as medições. Ele tem tanto a entrada quanto a saída, né? Inspiração e expiração. Ele vai mostrar 10 os equipamentos, acessórios que acompanham o ventilador também para a gente utilizar da maneira correta. De maneira geral, certa linha. Você vai encontrar na grande maioria deles. Então, qual o primeiro aqui? Esse aqui ali. Essa aqui é uma traqueia descartável. Ela leva e traz, leva o gás do paciente e descarrega para a atmosfera. E essa aqui, Aline, qual que é a diferença dessa aqui para outra? Essa aqui, ela é uma traqueia de silicone, né? Que ela pode ser esterilizada a vapor. Bom, e esse aqui, Aline?
Esse aqui é uma traqueia proximal, né? Que ela também é descartável. E esse aqui? E esse aqui é um Y que nós utilizamos, né, para nós unirmos as duas traqueias de silicone. O ramo ins e o ramo ex, certo? Algumas delas, olha, já descartáveis já vêm com o seu próprio Y. E esse aqui? Esse aqui, né, é a mangueira de ar comprimido, né, que não é o caso desse equipamento. Esse equipamento ele já possui uma turbina interna que já faz a função do ar comprimido. Vocês vão entender a importância do último elemento nesse quesito, de eu não utilizar o ar comprimido nesse sinal de rede, utilizar o ar ambiente, então eu preciso de uma proteção adicional. E essa verde, a Melissa? Esse aqui no Brasil, né, cor verde significa o oxigênio, né, que é utilizado nesse equipamento. Muito bem. No Brasil, a gente usa equipamento da cor verde. É muito comum a gente encontrar nos hospitais que o pessoal compra esse equipamento importado e a mangueira vem com outro padrão de cor. E esse aqui ali? Esse é um copo, né, que ele é do próprio equipamento e nós encaixamos aqui para coletar todo o líquido que sai do canal respiratório. A umidade que tem no ar exalado, ela acaba, o ar-condicionado da sala acaba esfriando a traqueia e esse líquido acaba se condensando e é um coletor, a gente chama também de water trap em inglês, que é uma armadilha de água. O que está faltando aqui agora? Esse aqui. Esse aqui é um filtro, né, que nós utilizamos junto com essa traqueia. Ele vai no ramo proximal do paciente. Nós vamos fazer quem está assistindo esse vídeo, procura aí, eu vou deixar no final nos vídeos de final de tela, eu vou deixar um que nós vamos fazer especificamente para discutir uma questão de filtragem. E agora falta esse aqui, Aline. O que é esse aqui? Esse aqui é um cabo força, né, que nós utilizamos, que é para ser utilizado para deixar o equipamento na bateria, né, carregando a bateria, porque se caso acontecer uma falta de energia ou precisar transportar o paciente, o equipamento ele vai estar com a sua bateria 100%. Então, muita gente esquece de ligar o equipamento, então não esqueça de ligar o equipamento. E é só isso, Aline, tem mais alguma coisa? E não podemos esquecer que esse equipamento ele possui um filtro interno, né, que ele é recomendado, né, que seja limpo a cada 30 dias. Então, nós utilizamos... Essa parte é importante, a questão lá do filtro, que eu estava mostrando. Manutenção preventiva, né? Então, a cada 30 dias. Todo o equipamento, toda parte, acessório, tem sua rotina. Então, a rotina ela sempre vai estar de acordo lá com as cartilhas de checklist. Uma ferramenta, né, uma chave de fenda, para abrir o equipamento. E nós temos que utilizar luvas também, para a gente não ter contato com nenhum. Exatamente. E o detalhe é o seguinte, na formação de aerosol que vai para o ambiente, se eu não consigo diluir esse contaminante, o aparelho vai acabar aspirando esse material contaminado, então daí a importância do filtro e do cuidado com as luvas quando você for manipular. A gente vai mostrar isso para vocês agora. Pessoal, agora vou pedir para a Aline mostrar aqui o filtro interno. Aline, essa atividade se recomenda que seja feita pelo usuário? Como é que você pensa isso aqui? Essa atividade ela só pode ser feita, né, por um profissional de engenharia clínica capacitado. Então vamos lá, vamos mostrar para a turma como é que é. Vocês. Então, nós utilizamos uma chave fenda, abrimos. Esse aqui são os filtros, né? São os filtros. Os pré-filtros, né? Pré-filtros, né? E aqui nós temos um microfiltro, né, que é assim que o fabricante chama, né, que ele é trocado anualmente, né, ou de acordo com o vencimento. E assim, pessoal, esse filtro protege o filtro, o microfiltro, que esse fabricante chama de microfiltro. Não tivemos tempo, porque eu não olhei aqui em detalhe a eficiência da filtragem, mas não pode ser qualquer filtro. Então, é isso aí que a gente queria mostrar, certo, Aline? Mais alguma recomendação para a turma? Eu tenho sim. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que verifique na sua engenharia clínica, verifique seus acessórios, verifique quantidade, faça um checklist. E se seu hospital não tiver uma engenharia clínica, pense nisso. É isso aí, uma boa dica. Bom, pessoal, então,
O que a gente queria mostrar era isso, reforçando o que a Aline disse, o inventário de estoque é muito importante, a gente saber o que a gente tem, o que a gente não tem e providenciar. E se você está gostando do canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Então é isso aí, pessoal. É o que tem, o que não tem, né? Ele vai acabar fazendo sempre os checklists, fazer o inventário, e saber para que serve, né? Para você fazer também as questões das manutenções, tudo certinho, você tem que saber o que você está mexendo ali, né? O que seria crítico ou não naquele equipamento. O Andres, ele estava lá no TEB 1, ele veio para o Brasil, ele já está trabalhando na área, ele tem uma experiência boa aí para passar para vocês, e a gente fez o aproveitamento das matérias dele, do currículo dele já de técnico em eletrônica que ele já tem, foi feito lá no curso dele também. Inclusive ele chegou a fazer até graduação, não foi, Andrés? Parece também. Eu vi seu currículo tecnológico, exatamente. Isso. Aí eu vi seu currículo de técnico em eletrônica que foi passado para mim, eu vi as matérias e fiz o aproveitamento. E aí ele veio para pegar o diploma com vocês do técnico em equipamentos médicos biomédicos, que seria somente o módulo 3. Inclusive, ele não vai fazer comunicação de dados também, não, que é coisa já da eletrônica, ele já tem essa experiência também. Então, é uma pessoa aí boa para vocês colarem aí, se ele estiver disponível, para aprender aí, a troca de ideias aí, tá? Pessoa que já está trabalhando na área, eu sei que muitos de vocês Com também certeza. Já estão aí também. Então, é sempre bom fazer rede de contatos, vocês sabem que é muitas vezes muito mais importante que muita coisa, né? Então, rede de contatos, trocar ideias, acaba aprendendo muito mais rápido. E muita coisa que eu falo aqui, não adianta eu ficar falando, que vocês vão aprender quando vocês estiverem na situação lá do estágio, da prática de fato, na dificuldade, né? A gente acaba aprendendo muito mais. Então, aqui é mais uma questão, né, de teoria, ainda mais que está à distância. Só para vocês, que eu sempre falo, né, para não assustar quando chegar a hora. Mas só quando chegar a hora você vai saber mesmo. Então, mas não tenha medo, inclusive não tenha receio da sua capacidade, não. Na hora lá tem profissionais que sempre vão te ajudar, pessoas mais experientes, estão ali já há mais tempo, sempre vão te ajudar. Então, você não tem que ter medo de começar do zero, não. Tem que começar. Né? Então, mais um aqui, esse aqui é de aparelho de anestesia. Tá? Bem curtinho, 5 minutos. Galera que curte engenharia clínica, vou aumentar um pouquinho, esse está mais baixo. Aqueles que não conhecem engenharia clínica, o meu nome é Lúcio Flávio, eu sou um profissional da área de engenharia clínica, e o Raul também é um profissional, embora a atuação dele seja como fabricante, e ele também atua nessa área. Então, nós estamos aqui fazendo o que nós chamamos de engenharia clínica de obras, né, de expansão, estamos dando apoio para uma equipe de engenharia clínica de um hospital, e nós estamos aqui no nosso almoxarifado de obra, e eu queria mostrar para vocês o aparelho de anestesia, para quem não conhece. Né? Então, o aparelho de anestesia, o médico anestesiologista, em função das características do paciente, determina uma quantidade de uma mistura gasosa que vai levar o paciente a um estado de anestesia compatível com a cirurgia que vai ser realizada nele. Então, esse aparelho aqui é um exemplo de engenharia de fatores humanos, né? A gente usa 3 gases, o óxido nitroso, que é conhecido como protóxido de azoto ou gás hilariante, o ar comprimido e o oxigênio. Só para lembrar aqui, vocês, esse padrão de cores é um padrão que é utilizado na Europa. No Brasil, o oxigênio é verde, o ar é amarelo e o óxido nitroso é azul. Então, o médico proporciona quantos litros por minuto desses gases vai ser selecionado para o paciente. Então, esse aqui vai mostrar o fluxo total, que é a soma desses 3. Saindo daqui, ele vai passar pelo vaporizador universal. Esse aqui é o agente anestésico propriamente dito. Esse aqui é do sevoflurane e esse é do isoflurane, que também o médico vai escolher qual deles usar no início da anestesia, durante a cirurgia e no final da cirurgia. Ok? Esse gás saindo daqui, essa mistura passa para o ventilador. Esse é um ventilador pulmonar.
ele vai ser responsável por administrar essa mistura gasosa através dessa traqueia para o pulmão do paciente. Então, esse gás, quando o paciente exala, ele passa por esse conjunto, onde a gente coloca um material que a gente chama de calçodada, que ela absorve o CO2 que existe na expiração, no gás exalado pelo paciente, e ele, então, retorna para o aparelho de anestesia, fazendo o reaproveitamento de agente anestésico dos gases. Isso permite, essa empresa, ela deu a introdução com anestesia de baixo fluxo. Então, tem alguns acessórios, né, que eu vou mostrar aqui na parte de trás. Aqui é né? E o painel traseiro que permite acesso à parte interior do equipamento para fazer manutenção preventiva. Esse equipamento que a gente ajudou a especificar juntamente com os médicos, vem com um analisador de gases, vai medir não só o CO2, quantidade de CO2 que existe no oxigênio, no ar exalado, como também a concentração dos agentes anestésicos na mistura que é administrada ao paciente. Então, se você é uma pessoa comum, um cidadão comum que não conhece engenharia clínica, né, Raul? Nós existimos, nós estamos aí fazendo as coisas acontecer, e lembrar, né, que as tecnologias não vão diminuir, não somente em quantidade, como em complexidade. E isso justifica, mais do que justifica, a existência de profissionais como nós, da área tecnológica, da área de engenharia, da área técnica, da área de administração, para poder tornar esses recursos disponíveis, né? Chega de obra parada por compra-se o equipamento e não se prepara o site e fica tudo aquilo parado e não produzindo resultado em saúde. Então, é isso, dia 21 de outubro é o Dia Global da Engenharia Clínica. Então, pessoal, é isso, né? A aula de hoje. O que ele estava falando ali é o que vocês têm que ter em mente. As tecnologias, elas sempre vão avançar, e quanto mais avança, mais vai precisar da gente. Então, vocês estão no caminho certo. Não desistam aí, último semestre. E, se possível, aí, quem ainda não fez, faça o eletrônico também. Vai te dar outras visões, né? Mesmo que você já esteja lá trabalhando, vai te dar outros know-hows que são importantes quando você tiver com equipamento médico. E é isso, sempre vai precisar da gente, sempre tenha esse contato com os agentes de saúde, é importante para saber o que eles necessitam, o que a gente pode desenvolver, quais são os gargalos, né, das tecnologias, e aí a gente consegue propor soluções. Então, esse contato sempre com os agentes de saúde é importante também. Não adianta nada a gente não conversar com eles, você nunca vai saber o que você pode desenvolver ou não, o que você pode melhorar ali no sistema de saúde em geral. Tá? A aula hoje foi essa, e a lista de presença, não esqueçam. Vou parar a gravação, vou continuar aqui na sala, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser conversar, alguma dúvida, tá? Estou à disposição aí.